Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, a história de hoje tem um conteúdo um pouquinho sensível. Não acredito que exija um aviso de gatilho, mas eu peço que, se vocês puderem, escutem de fone. Vocês vão entender o motivo por que eu tô pedindo isso, tá? Mas sinceramente, gente, já vi muita coisa aqui, viu? Muita coisa na minha caixa de entrada. Essa com certeza é uma das histórias e situações mais malucas que já passou pelo podcast. Vamos lá para a história da NET. Mas então, eu conto ou você conta? Nossa musa NET, casada por muitos anos com um homem que a gente vai chamar aqui de Jair. Ela e o Jair tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Durante muito tempo, a musa achou que estava tudo bem, que o casamento andava bem, que estava tudo nos conformes e que todos os problemas e DRs que aconteciam e rolavam naquele relacionamento eram coisas normais de qualquer casamento. Só que aí, de uma hora para outra, o Jair começou a mudar com a NET. Ele passou a chegar mais tarde em casa, escondeu o celular como se aquilo dependesse, né, da vida dele, inventava viagens, inventava hora extra e sempre tinha uma explicação prontíssima para a NET do porquê que ele estava fazendo aquelas coisas, né. Qualquer desconfiança que ela tinha, ele já tinha na ponta da língua ali uma desculpa. E no começo, tudo bem. A NET também tentou se convencer que ela estava sendo exagerada. Mas aí, gente, o que aconteceu? Essa dinâmica de pegar o celular e carregar como se fosse um segredo de estado, passou a incomodar a NET e também alertar ela que, de fato, alguma coisa estava errada. E foi aí que ela ligou o alarme, né, a intuição, as orelhinhas ali dela que estavam captando tudo. Certo dia, quando o Jair foi tomar banho, apareceu uma notificação no celular dele. Não chegava a ser uma mensagem comprometedora, mas era daqueles aplicativos de localização que o Jair, a NET me explicou, usava para encontrar o carro dele. Ele trabalhava na rua, gente, com carro, fazendo várias visitas durante o dia, então muitas vezes ele tinha que colocar o carro bem longe do lugar que ele ia. Então ele tinha um aplicativo que ajudava ele a localizar o carro exatamente onde ele parou e também era algo para a segurança dele, já que ele dirigia o carro o dia inteiro. Quando aquilo fez plim e apitou, na curiosidade, a NET entrou e ela percebeu que ela conseguia compartilhar, na verdade, a localização do carro dele com uma conta que ela tinha nesse mesmo aplicativo, porque a NET também tinha o mesmo aplicativo. E aí, agora, a NET tinha a localização do seu marido. Todos os dias ela conseguia ver se ele estava de fato no trabalho e se ele estava mesmo nos lugares que ele falava que ele estava. O Jair, ele trabalha aos finais de semana, normalmente aos sábados, não aos domingos. Mais ou menos assim, 2 vezes por mês ele saía para trabalhar aos sábados. Teve um dia que ele comentou que ele ficaria na rua, sei lá, até 5 da tarde, mas aí ele acabou estendendo esse tempo. Então deu 5h30, 6, 7, ele não apareceu. A nossa musa decidiu então dar uma olhadinha naquele aplicativo para saber onde ele estava. E quando ela abriu, ela percebeu que o carro dele estava estacionado a um bairro ali de distância não muito longe, e pelo que ela pôde perceber, o carro estava ali há algumas horas já estacionado no mesmo lugar. Sem pensar nem 2 vezes, a NET dirigiu até esse endereço. Então, a NET, com as orelhinhas ligadas, foi até o endereço que o carro do Jair estava estacionado, estacionou do outro lado da rua e ali ela ficou esperando. 10 minutos, 20, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia. A NET esperou por mais ou menos 1 hora e meia até ela ver a cena que ela nunca vai esquecer. Para vocês entenderem, a NET, gente, estava numa rua de bairro, assim, de casa normal, tá?
Não eram essas casas que normalmente a gente está acostumado a ver que é bem coladinha uma do lado da outra. Eram casas que tinham um pouco de espaçamento, porque aqui a gente está falando de uma área que é um pouco mais rural. Então, o Jair estava dentro de uma casa que tinha muro e que tinha um único portão que você conseguia acessar, que era um portão que cabia, sei lá, um carro que passava certinho. Então essa casa tinha um portão de madeira, onde você conseguia abrir esse portão e estacionar provavelmente um ou 2 carros ali dentro. A NET não sabia de quem era aquela casa, nada disso, mas acho que é importante vocês entenderem a configuração dessa história. E aí, na hora que o Jair saiu desse portão de madeira, a Nete saiu do carro e foi direto confrontá-lo. Ela percebeu que ele saiu até ajeitando assim a roupa, os cabelos, sabe? Puxando um pouco o botão da calça. Parecia que realmente ele tinha acabado de ser interrompido ali com alguma coisa. A Nete desceu do carro completamente tomada pela raiva, aos gritos e exigindo explicações. Ela teve uma confirmação que provavelmente ela estava sendo traída e ali era a casa da dita cuja, né? Quando a Nete começou a gritar com o Jair, ela começou a gritar também para a amante aparecer, para outra mulher, né, dar as caras. Chamou por ela diversas vezes, falou palavras de baixo calão, mas ninguém saiu daquela casa. O Jair estava desesperado, gente, ele ficou pálido, estava tentando fazer a Nete entrar no carro, ir embora, que eles fossem, sei lá, conversar em casa, conversar em outro lugar, porque era tarde da noite também, e estava sendo um escândalo ali no meio da rua. O Jair, ao invés de dar qualquer explicação plausível que fosse, estava mais preocupado com a vergonha que ele estava passando ali pelo escândalo à toa, palavras dele, que a NET estava fazendo. E isso foi, gente, deixando a nossa musa, que já era esquentadinha, virar um caldeirão fumegante. Ela estava muito brava, muito brava. Como assim? Ele estava falando para ela entrar no carro para eles conversarem e estava assim, querendo dispensar ela ali como se não fosse tão grave o que ela acabou de presenciar. Naquele momento, a musa estava numa tremedeira, mas numa tremedeira de raiva, se sentindo humilhada, e ela queria sair dali. Ela já tinha visto tudo que ela precisava ver e ela não queria nem ficar ali mais vendo a cara desse embuste. Só que na hora que ela entrou no carro pra sair, né, só virar a chave ali e acelerar, ele veio e parou na frente para tentar impedir que ela saísse, tentando algum diálogo. Só que, gente, ali não era momento do diálogo. Na porta da casa da amante, com todo mundo já na rua vendo aquela confusão. Foi um flagra. E aí ela queria só sair de lá, ir para casa, deixar ele lá. E ele fez isso, então ela não estava conseguindo acelerar e ir pra frente. E ela também não ia passar com o carro atrás dele. Nessas, ela deu ré, porque aí ela ia dar ré, afastar um carro um pouquinho e depois ela saía ali pela tangente e não pegava o desquerido, né. Só que na hora que ela engatou a ré, ela já estava tão perturbada, gente, ela acelerou o carro com tudo. Era pra dar só uma aceleradinha, assim, só que ela acelerou com tudo, ela largou o pé no acelerador. Nisso, o carro dela foi para trás com tudo, atingindo em cheio o portão da casa da amante do marido dela. O portão de madeira que eu falei para vocês, que também não é um portão super reforçado. Na hora que ela bateu com o carro, o portão foi pro espaço, gente. Ela quebrou o portão, ela destruiu aquele portão de madeira. Mas tem um detalhe, o que ela não sabia, o que ninguém aqui sabia até agora, era que quando ela atingiu esse portão dando um ré, a musa não sabia que a amante estava atrás desse portão, gente. O problema é que a musa não fazia a menor ideia de que tinha alguém do outro lado desse portão de madeira. Na hora, todo mundo só ouviu um grito. Ela desceu do carro desesperada e foi ali que ela viu que tinha atingido a amante, gente. Estava caída no chão, segurando o braço. Porque ela estava atrás do portão, escutando ali a confusão entre a moça e o marido o tempo todo. Ela não estava falando nada, estava quietinha, escondida, mas estava ali na encolha, escutando toda a gritaria. Então, quando ela deu essa ré e atingiu o portão,
ela atingiu em cheio a amante, que machucou o braço, chegou a quebrar, mas graças a Deus foi só isso. Alguns raladinhos também, mas não teve mais nada. Ela ficou uma semana mancando e ficou também com gesso no braço. As repercussões foram muitas, né, na hora ela ficou super em choque, ela queria chamar a ambulância, mas aí o marido dela falou que não precisava, que eles iam para o hospital com o carro. Ela ficou em choque, porque ela percebeu que, assim, por mais que tivesse sido um acidente, ela estava errada. E o estrago estava feito. Podia ser pior? Podia, mas estava feito. Ela nunca teria feito aquilo de propósito, gente. E depois desse dia, esse acidente aí foi um divisor de águas, porque dali em diante, qualquer chance de convivência minimamente civilizada entre ela, o marido e a amante tinha acabado, né. Eles tinham agora coisas para resolver, iam divorciar, não iam, guarda compartilhada, como que ia funcionar, porque é claro, né, gente, o casamento acabou ali. E claro, a gente tá contando isso aqui num tom mais cômico, porque realmente não aconteceu nada mais grave. Nem preciso falar pra vocês, né. Depois desse dia não tinha como, gente. O casamento da Nete e do Jair chegou ao fim. Eles foram cada um para um lado. O Jair refez a própria vida com aquela amante. Ele começou a engatar mesmo um relacionamento com ela e ficou com essa mulher. E a nossa musa, anos depois também, conheceu um homem com quem ela finalmente conseguiu construir um relacionamento saudável e um homem também que gosta muito e ajuda ela a criar os filhos da maneira que ela gosta, da maneira que ela concorda, com muito respeito, com muito amor. Eu até perguntei pra NET se tinha acontecido alguma coisa judicial, criminal, se a amante ou o marido dela, sei lá, denunciaram ela, porque o que aconteceu, né, foi também uma violência. Ela disse que não, porque a amante na época não quis procurar envolver a polícia. Ela acredita que o próprio Jair deve ter pedido isso pra ela. Tem os filhos no meio, né, tem criança, então acho que ficou elas por elas na cabeça da NET e do Jair, né. Mas por conta disso, é claro que essa amante, mesmo anos que se passaram, coisas que rolaram, cada um agora nos seus relacionamentos saudáveis, essa moça ainda assim tem um ranço muito grande pela NET, e a NET por ela, né, elas se odeiam. E mesmo não tendo polícia, nada envolvido, a convivência continuou difícil, eles tinham uma guarda compartilhada também, e o Jair frequentemente criava conflitos. Mesmo não denunciando a NET, a amante sempre que tinha a oportunidade de provocar ela, fazia. O que acontece é que, depois de uns anos, o filho mais velho da NET, que também é filho do Jair, começou a reproduzir alguns comportamentos do pai, o que machucava profundamente a musa. E durante a adolescência do filho dela, ela também comeu pão que o diabo amassou, gente. Porque guarda compartilhada, se você tem umas regras que seu filho ou filha tem que seguir na sua casa, e depois vai para casa do outro pai, e são regras completamente diferentes, ou não tem nenhuma regra, como é que você vai disciplinar aquela criança? Ela vai entender tudo como ambiguidade. E o menino tinha muita liberdade na casa do pai. Com 15 anos, o pai deixava sair à noite, fazer coisas desse tipo, às vezes beber com os amigos, que de verdade não são coisas que um menino de 15 anos tem que estar fazendo. Tem que priorizar os estudos e outras coisas. Então, na casa da NET, ela levava ali como ferro e fogo a disciplina do filho dela, e quando chegava na casa do pai, era diferente. A filhinha dela, ela disse que não teve nenhum problema, assim, com relação a essa criação, que ela sempre foi um amorzinho de pessoa, mas que por conta dessa dinâmica do filho, gente, foram anos e anos aí bem ruins com o marido, com a madrasta e com uma convivência que não foi fácil. Tudo que essa mulher podia fazer para deixar a vida da NET mais difícil durante muitos e muitos anos, ela fez. Anos se passaram. Agora os 2 filhos da NET já estão grandes, o filho dela já tá para casar, a filha dela tá na faculdade. A gente está falando aqui de pessoas que vêm de uma origem muito humilde, então isso é uma grande vitória na vida da NET.
Foi aos trancos e barrancos, mas ela conseguiu. Só que aí, recentemente, no final do ano passado, aconteceu uma coisa. A ex-sogra da Nete, a mãe do Jair, faleceu. E apesar do divórcio com o Jair, a ex-sogra da Nete era muito importante para ela. Ela era avó dos filhos da Nete e tinha uma relação bem estreita e boa com os filhos dela, né, com os netos. Por isso, quando ela faleceu, ia ter enterro, velório, é claro que eles quiseram ir no velório da avó para se despedir dela, né? A Nete decidiu acompanhar os filhos no velório para que eles pudessem se despedir. Até porque os filhos não conhecem ninguém, assim, direito da família do pai, não tem muito contato com esse pessoal. E a Nete, gente, ela conhece quase todo mundo. Ela foi casada há muitos anos com o Jair e apesar de ter sido uma relação conturbada e também anos separados conturbados ali, a relação com a família, com os tios, os filhos, sempre foi muito boa. Ninguém nunca se envolveu nos BO que eles tinham, não. A ex-sogra dela era uma pessoa importante para ela. A Anete decidiu acompanhar os filhos no velório para se despedir da avó deles. Quando a Anete chega no velório com os filhos, ela achou que ia ser uma cerimônia simples, rápida, mas na hora que a nossa musa colocou os pezinhos no salão onde estava sendo velado o corpo da ex-sogra dela, a amante já cruzou o olhar com ela e veio caminhando na direção da Nete. Na frente de todo mundo, amigos, conhecidos, família, a amante começou a dizer que a Nete não tinha o direito de estar ali, já que ela não fazia mais parte daquela família e que ela estava apenas querendo aparecer. E, gente, ela não estava. Ela estava num canto quietinha, sem falar com ninguém, nem fazendo nada. Só que essa mulher continuou provocando e elevando cada vez mais o tom de voz. O Jair, gente, ele estava meio desolado, assim, porque era o velório da mãe dele. Então ele não conseguiu nem se meter nessa confusão da ex-mulher e da atual. Só que as pessoas que estavam lá não perceberam que as duas estavam num canto meio que discutindo. E a Nete, ela não queria escalar aquilo. Ela tinha uma ideia fixa de que ela ia entrar lá, acompanhar os filhos, ficar um pouquinho e ir embora, só, né, prestar os respeitos mesmo ali. Mas em questão de segundos, o que era para ser um velório, meu povo, virou um verdadeiro espetáculo. As duas começaram a trocar empurrões. Gente, a Nete disse que ela não ia revidar, mas se alguém tá te dando um empurrão, você vai pra trás e cai? Não tem como. Aquele sangue esquentadinho dela de anos atrás foi chamando, chamando, chamando. E ela não conseguiu ficar sem revidar. Só que elas começaram a fazer isso do lado do caixão ali, né, da coroa de flores. A família começou a ficar preocupada com o que estava acontecendo. Um familiar, um tio, vai, sei lá, o tio Aldemir percebeu que as duas estavam começando a ser mais físico, né, o negócio, e foi tentar separar a briga. Só que nessa de tentar separar a briga, gente, o tio escorregou, ele esbarrou, escorregou assim, deu uma sabe quando um pé vai e o outro fica, a gente dá aquela deslizada, faz só com um pé que vai pra frente e o outro vai pra trás? É quase um espacate forçado, né? Pois bem, o chão que estava limpinho ali, tinham acabado de limpar, sabe aquele: "Por favor, tome cuidado quando pisar aqui que o chão tá molhado"? Pois bem, o tio, na maior boa vontade, foi tentar separar a briga das duas. Um dos pés dele foi pra frente, o outro ficou pra trás e acabou que esse pé esbarrou sem querer no suporte onde o caixão estava apoiado. Por um instante que pareceu uma eternidade, o caixão começou a inclinar. Gritos e caos tomaram conta do salão onde estava sendo velado o corpo. E aí algumas pessoas, no reflexo, saíram correndo ali do banquinho, que era perto do caixão, para tentar segurar antes que aquele caixão caísse no chão. E graças a Deus conseguiram, gente. Conseguiram porque na hora que o negócio foi deslizando, foi indo bem devagar. Então deu tempo delas conseguirem segurar o caixão. A própria Nete também, né, que estava na frente, conseguiu segurar. Vocês imaginam a cena de você estar brigando
com a amante do seu ex no velório da sua ex-sogra e vocês ainda derrubam o caixão? Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, será que era o melhor momento para essa briga? Não era, né? Depois dessa cena lamentável, a Annette não sabia onde enfiar a cara. Ela disse então que ela esperaria lá fora, no carro, para os filhos e saiu. O que ela descobriu pelos filhos depois que eles saíram do velório também, super chocados com a atitude da mãe, né, e da amante, foi que a própria amante, a própria companheira do pai deles, do Jair, também pediram para ela se retirar ali da sala. O Jair, ele estava inconsolável e ele pediu que ela esperasse lá fora, porque foi um papelão, né, gente? Eu acho que independente da treta que você tem, velório não é o lugar que você acerta contas, muito menos que você arruma confusão. Se a pessoa tá lá para prestar respeito a um morto que também fez parte da vida, aliás, fazia parte da vida da nossa musa. A avó era alguém que era uma constante na vida dela e deles. Quando ela se separou do Jair, ela não se separou também da sogra por conta dos filhos, sabe? E ela teve um relacionamento bom sempre. Então por que ela não poderia ir lá no enterro, né? Ela sente muito em lembrar que o enterro dela acabou sendo lembrado não pela despedida, mas pela confusão que ela e que aquela moça geraram ali, né. Algo que ninguém mais conseguiu esquecer. E hoje a família, né, do Jair, que ela ainda tinha contato com alguns irmãos que são tios dos filhos dela, não falam mais com ela. Eles não falam mais com a Nete. Mas assim, não é que eles ignoram ela ou desprezam ela, mas já não tem mais o contato que ela tinha antes, de mandar uma mensagem, de, sei lá, às vezes ver numa época comemorativa. Ela acabou perdendo esse contato. E ela sente muito por isso, mas ela sabe também que ela não estava lá naquele velório para arrumar confusão, que foi aquela moça que veio cobrando satisfação ali do porquê que ela estava no velório. E ela não tinha que se explicar, né, gente? A amante não tinha também que ter vindo ali falar nada pra ela. Não teve respeito com a própria sogra dela e com o marido dela. Olha, Nete, eu consigo entender, sabe, por um lado, uma traição desperta sentimentos horríveis dentro da gente. Sentimentos que nem a gente sabe que a gente vai ter ou ações que desencadeiam dali. Principalmente quando a outra pessoa faz questão de humilhar quem foi traído. No dia do velório, ela deu um empurrão, assim, né, na amante, porque ela também sentiu que foi um ato de reagir. Mas depois ela deixou a mulher falar, 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 falar e ela não abriu a boca, porque ela estava num ambiente ali que ela não queria causar mal-estar. A amante já tinha um ranço de anos contra ela e algumas pessoas não conseguem deixar o passado no passado, por mais que na sua cabeça esteja resolvido, né? Bastou o quê? O velório da sogra para explodir tudo de novo. Achei muito polêmica essa história. E eu tô curiosa para saber, porque eu imagino que vão ter opiniões diversas e opiniões também aí bem diferentes. Quero saber de vocês, Mosers. Se vocês fossem a NET, vocês teriam ido ao velório da sua ex-sogra por causa dos seus filhos? Eles pedindo, né, essa companhia? Ou vocês, sabendo do histórico já com a amante, não era melhor ter evitado essa situação? Net, mulher, eu ri, eu chorei, eu me preocupei. Essa história aqui foi como se fosse uma montanha-russa de emoções, né. Tem atropelamento, tem amante, tem briga no velório, é quase uma cartela de bingo de história absurda. Eu sinto muito que isso tudo aconteceu com você, toma cuidado com essa mulher aí, viu. Ainda bem que seus filhos já são maiores de idade agora, você não precisa mais ficar nesse negócio de guarda compartilhada, e não deve ter tanto contato, talvez até nulo, com essa mulher. Eu desejo o melhor para você, para os seus filhos e que você não se envolva em mais nenhuma confusão, tá bom? E aí, gente, o que vocês acharam da história da Nete? Quero saber tudo, tá? Acham que ela deveria ter ido ao velório, deveria ter deixado quieto? E a situação do atropelamento, hein? Fico aguardando vocês aqui nos comentários para a gente ler juntinhos. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda ela pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!